Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, no versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Você pode ler comigo esse versículo? Um coral bem bonito, pode ser do telão, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai, mais uma vez lida, e agora eu te peço que possa nos trazer entendimento, sabedoria, para que saímos daqui, Senhor, entendedores da tua vontade, entendendo o teu querer sobre nós. Espírito Santo, faça primazia, seja bem-vindo em nós, os nossos corações, e que a palavra encontre corações, que a tua palavra encontre corações em uma terra fértil, para que a semente da tua palavra seja plantada, transformando mentes, corações e vidas, Senhor, porque a palavra é do Senhor. E obrigado em nome de Jesus, amém. Queridos, Lucas capítulo 19 inicia com a história de um jovem chamado Zaqueu, um jovem, de um homem cobrador de impostos, um homem rico, que vivia, que cobrava impostos. E todo cobrador de imposto, como hoje, muitos deles são corruptos, muitos deles acabam, extorquindo pessoas. Quem é pagador de imposto, quem é empreendedor, que sabe o tanto que é difícil empreender no país, de impostos que não retornam, de benefícios. E o cobrador de imposto, ele acaba sendo muito mal visto pela sua corrupção, pelas suas atitudes, muitas das vezes, pelas vezes que ele extorquiu as pessoas. Zaqueu era esse homem. Zaqueu era um homem cobrador de impostos que viveu de uma forma, covarde muitas das vezes, estranha, mentirosa. E um certo dia, Jesus estava chegando na cidade em que Zaqueu morava, uma cidade chamada de Jericó. Jesus está chegando em Jericó, e diante da multidão estava aquele jovem, assistindo a chegada de Jesus. Quando Jesus entra na cidade, ele por ser baixo não conseguia ver, ele sobe em cima de uma árvore, de uma figueira brava, para conseguir ver Jesus. Quando ele sobe em cima daquela árvore, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce daí, porque eu estarei contigo, eu vou me repousar na sua casa. Zaqueu desceu e levou Jesus para sua casa. Jesus foi para a casa de Zaqueu. E Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, queridos, aquele cara, cobrador de impostos, todo mundo começou a dizer, porque ele era um cara mal visto, ele era um cara rejeitado da sociedade, todo mundo começou a dizer, achar ruim tudo isso. Mas deixa eu te dizer, Jesus, enquanto muitos estão rejeitando pessoas, Jesus nunca vai deixar de amar. Jesus nunca vai deixar de declarar e trazer o seu amor incondicional pelos nossos pecados. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus não tem profundidade, não tem largura, não tem tamanho. O amor de Deus por nós. E naquele momento, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele entra para mudar a história daquele homem. Ele entra para mudar a vida daquele jovem. Porque a vida com Jesus, tudo se transforma. O tema dessa mensagem eu quero trazer para a igreja é o relacionamento que transforma. Independente daquilo que somos, independente daquilo que fazemos, existe um relacionamento que transforma.
independente daquilo que fomos lá no mundo, independente daquilo que hoje eu acho, eu me julgo ser, julgo fazer, existe um relacionamento que transforma. E é esse relacionamento que entrou na casa de Zaqueu. No versículo 8, coloque para nós. Ele diz assim: Zaqueu se levanta e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos bens. Começou já a transformar a mente daquele jovem. Olha o que ele fala depois de um encontro com Jesus, depois de Jesus entrar na casa dele. Olha o que ele já começa a dizer. Levantou e disse: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é um descendente de Abraão. Versículo 9, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Existe uma grande transformação. Nós estávamos um dia perdidos, estávamos um dia desconectados, estávamos um dia, a nossa casa perdida, os nossos sonhos perdidos, o nosso casamento perdido. Mas de repente Jesus entra em nosso lar, Jesus entra em nossa casa, Jesus entra no nosso coração, Jesus passa a correr nas nossas veias o seu sangue, Jesus entra na nossa mente. E quando Ele entra na nossa casa, no nosso coração, Ele diz: existe salvação nesse coração, existe salvação nessa casa, existe salvação nessa família, porque o Filho do Homem veio, entrou para buscar, salvar e transformar as nossas vidas. Esse é o Filho do Homem, isso é Jesus. Por isso o relacionamento com Jesus é tão importante. João 3,17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Foi o sacrifício de Jesus que foi sim levantado na cruz, que foi feito na cruz, não para condenar o mundo, mas para salvar as nossas vidas. Nós temos direito à salvação, nós temos direito a um lugar eterno, em uma morada eterna. Talvez se você está afastado, hoje é o seu dia de encontrar Jesus novamente. Mas talvez você está vivendo numa frieza espiritual. Hoje é dia de você acender este relacionamento novamente, porque não dá sem Jesus, porque a vida sem Jesus é uma vida de mentiras. Uma vida sem Jesus é uma vida de corrupção. Uma vida sem Jesus é uma vida de engano por completo. É uma vida perdida, uma vida sem Jesus. E nós somos uma igreja, queridos pastores, há 42 anos estamos nesse lugar. Eu louvo a Deus por isso. 42 anos pregando o Evangelho de Jesus. Quantas vidas já foram transformadas, estão sendo transformadas, quantas vidas já chegaram no céu. Nós temos várias. Um dia chegou aqui um jovem DJ, todo famoso da cidade. De repente ele entra por essas portas. O contrato dele com a Sony Music, que fazia dele um cara muito rico, um cara muito... Ele abre mão de tudo, porque Jesus entrou na casa do Jamaica para transformar a vida dele. Por 20 anos ele esteve servindo ao Senhor nesse lugar, por todos dias bons, dias maus, dias difíceis. Lembro muitas das vezes de ir na casa do Jamaica com meu pai, orar na casa dele, orar com ele, por momentos difíceis que eles estavam vivendo. Mas na semana da sua partida, ele esteve no culto de quarta-feira, numa cadeira de rodas, dizendo: igreja, eu sei para onde eu estou indo, e para onde eu estou indo é poderoso. Eu abri mão de tudo para ir para esse lugar. Quarta-feira ele deu um testemunho lindo. Quem estava na igreja no dia que ele falou isso? Sexta-feira ele parte para a glória. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na casa dele e transformou o destino dele, e mudou aquilo que estava perdido. Uma vida perdida de mundo, uma vida perdida, mas Jesus transforma. Não é o pastor que transforma, é Jesus.
Somos uma família, uma igreja em família, amém ou não amém? Somos uma igreja em família. É poderoso isso, nós temos uma visão muito clara. A nossa visão sempre será levar cada pessoa a um relacionamento público com Jesus. Você é membro dessa família. Tivemos ontem um café de novos membros abençoado. Depois eu quero apresentar. De manhã apresentamos uma parte. Agora quero apresentar quem está aqui, que esteve ontem também no nosso café de novos membros. Nós falamos muito disso. A nossa visão de igreja, queridos, a igreja que você faz parte é uma igreja que leva cada pessoa a um relacionamento com Jesus Cristo. Porque entendemos, eu quero trazer alguns pontos. O nosso propósito da igreja não é apenas reunir pessoas. Se usarmos toda a nossa estrutura apenas para nos reunirmos, do que valeria? Não adianta ter uma luz bonita, um telão abençoado, uma música agradável, se Jesus não está na casa. A nossa missão não é encher o templo. Eu conversei com o louvor agora há pouco, orando por eles lá em cima antes deles descerem. A nossa missão nunca será, sabe, ser atraídos pelos aplausos, ser atraídos, sabe, pelo aquilo que fazem lá fora. A nossa missão nunca será de encher templos. A nossa missão é de encher corações da presença de Jesus Cristo. A nossa missão é viver essa visão. Porque como Zaqueu, talvez era você, talvez está sendo você hoje, talvez está sendo a sua vida hoje. Não, o Senhor, Ele veio, sabe, o Senhor entregou o seu único Filho, para que aquele que nele crê, nunca pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna nos céus, e não só uma vida eterna no céu, mas também uma vida abundante na terra. Se é a vontade do Senhor para nós, se é a vontade de Jesus. E não se trata, filho, de religião. Não se trata de religião, de religiosidade, mas de uma conexão diária com aquele que transforma. A religião, ela mata, letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas o Espírito da vida é Jesus. Ele disse: eu vou, mas eu deixo com vós o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vivifica todos os dias. E eu não estou aqui então falando de uma religião, falando de algo religioso. Eu estou falando de algo diário, vivido todos os dias pelo Senhor, todos os dias conosco, de uma conexão com o nosso Pai. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, Ele disse: olha, no capítulo 6, eu vou ensinar vocês a orar. Olha, tranque a sua porta, e quando começarem a orar, diga assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo: meu Pai. Papai significa dependência. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Quando o seu filho começa a dizer papai, como é precioso. Jesus está nos ensinando a olhar para o nosso Deus como aquele filho, como um filho amado, dependente do Pai. Você nunca vai deixar de ser dependente do nosso Deus, do seu Pai, do seu paizinho. E Ele diz: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Seja feita não a minha, mas a tua vontade. Sabe por que muitos de nós temos perecido muitas das vezes? Porque nós não sabemos orar. Temos todos os dias tentado viver e orado para viver a nossa vontade. Sendo que a vontade não é minha, a vontade é do Senhor para nós. A vontade é o reino de Deus em nós. A vontade é ouvir o reino para viver em nós e governar na terra aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para nós. E se tem algo perdido, Ele veio para salvar. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai. Sabe por que Ele diz isso?
E sabe por que ele está ensinando isso? Ele falou: o pão nosso nos dai hoje. Ele não está dizendo: o pão nosso me dá semana que vem. Senhor, semana que vem eu vou precisar do pão. Semana que vem eu vou precisar, Senhor, eu vou precisar de uma provisão. Daqui a um mês, daqui a 2 meses. Ele está dizendo: o pão nosso nos dai hoje. Ele está querendo que você se conecte todos os dias com Ele, para que a provisão seja diária. Não é a provisão daqui a uma semana, não é a provisão daqui a um mês, é provisão hoje. E deixa eu te dizer, todos os dias que você apresentar ao Senhor sua vida, todos os dias Ele tem um pão novo para sua casa, Ele tem uma provisão nova para sua vida, Ele tem uma provisão nova para sua família. Todos os dias que você se conectar com Ele, Ele tem aquilo que você precisa, não só no seu mês, não na sua semana, mas no seu dia diário. Me dai, Senhor Jesus, o pão nosso. Nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos, porque o perdão faz parte da nossa vida. Perguntaram para Jesus quantas vezes tem que perdoar. Ele: 70 vezes 7. Quantas vezes eu tenho que perdoar? O perdão faz parte da nossa caminhada cristã. Perdoa os nossos pecados, assim como nos perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas e livra-nos do mal. Jesus ensinando a orar, te ensinando a dependência que é falar com o nosso Pai, a dependência que é falar com Ele. Por último ele diz assim: livrai-nos do mal. Sabe quem pode livrar a sua casa de todo o mal? Não é o teu governo, não é o governo de hoje ou de amanhã, não é a segurança pública que pode te livrar do mal. Quem te livra do mal é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode livrar a sua casa do mal. Por isso, todos os dias, quando você for orar e dobrar os seus joelhos, ore: Senhor, livra os meus filhos de todo o mal. E o Senhor Jesus está lá para proteger sua casa. Ele estará todos os dias protegendo os seus passos, a vida, a sua família, a sua casa. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Porque o relacionamento com Jesus, Ele transforma. Quero só trazer 2 pontos. Número 1, nós somos, a igreja é a ponte a Jesus, que é o destino. João capítulo 14, versículo 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... ninguém vem ao Pai a não ser... Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Sabe o que é essa estrutura linda que nós temos aqui? É uma estrutura que serve apenas de uma ponte. Esse lugar não é para formar adoradores, homens lindos, homens bonitos para serem adorados, para se tornarem ídolos. Aqui é apenas uma ponte para que Jesus seja o destino final das nossas vidas. E sabe por que você está aqui hoje? Porque você tem procurado o lugar no lugar certo, o destino certo, que é a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, lá no seu trabalho, transformando toda a sua vida, assim como transformou a vida de Zaqueu, assim como mudou o caráter daquele jovem. Jesus está aqui dizendo: eu sou o Deus que transforma, que vai mudar, e todos os dias vai mudar o teu caráter, tuas atitudes, os teus hábitos. Igreja é a ponte. Deus nos levantou para conectar pessoas ao céu, não para ser o centro da adoração. Não, nós não somos o centro. Somos sim homens e mulheres que estaremos aqui para sermos como Cristo e levar pessoas aos céus. Eu quero falar com você como é que é membro dessa igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: portanto, vão. Mateus 28, 19. Portanto, vão. O Senhor agora o Senhor Jesus está nos dando uma ordem. Portanto, ide. Portanto, vão. Agora começa a nossa responsabilidade de sermos cristãos.
servos do Senhor, de sermos filhos de Deus, servo do Deus Altíssimo. Agora vem a sua e a minha responsabilidade. Portanto, vão por todo o povo do mundo e façam que sejam meus discípulos, seguidores, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe qual é a nossa missão agora? Ir por todo mundo e fazer com que pessoas se tornem também discípulos de Jesus. Quem que Deus tem colocado na sua vida, que você precisa que ela seja transformada pelo poder de Jesus? Talvez o seu filho está afastado, talvez sua filha está vivendo dias longe desta presença. Deixa eu te dizer, Senhor Jesus, Ele quer que você continue firme, clamando por Ele, porque pode não estar hoje na presença de Deus, mas vai chegar um dia que Ele não vai conseguir, Ele vai precisar subir em uma árvore para ver Jesus, e Jesus estará lá dizendo: eu vou ter contigo hoje, e nesse dia vai ser o dia que eles entrarão no relacionamento com Jesus, e serão transformados, porque Jesus veio buscar aquele que estava perdido, e salvar e transformar a sua vida. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de ter fé, porque Deus colocou pessoas em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, mas hoje você entende. Existe sim uma responsabilidade que temos de levar Jesus, de ir pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, eu vejo minha filha, eu ensino, nossa casa ensina muito isso. Eu glorifico ao Senhor, porque ela aprende aqui na igreja todos os dias que ela vem. Ela estuda numa escola cristã, e todos os dias eu chego e pergunto. Lá sempre tem aula de ensino religioso, é poderoso. Eu vejo minha filha com apenas 5 anos entrando no Uber. Nós viajamos para o Rio de Janeiro tempos atrás, e dentro do Uber ela falando de Jesus, ela pregando Jesus. Um dia no culto de crianças, num agosto que teve, um daqueles cultos lindos que tem aqui, que as crianças vêm todas para cá, ela chegou na gente e falou: papai, eu senti Jesus. Ela chegou na minha esposa e falou: mamãe, eu senti Jesus. Sabe o que aconteceu com a minha filha de apenas 5 anos? Aquele dia, Jesus entrou, e ela entendeu que Jesus entrou na casa dela, no coração dela, e mudou a vida dela, e salvou a vida dela, e transformou a vida dela. E quando ela crescer, ela vai saber que aquele que transforma não é o pai dela, mas é o Jesus do pai dela, é o Deus do pai dela. Pode ser para Jesus. Somos a ponte, mas Jesus é o destino. Número 2, o relacionamento, ele cresce pela permanência. Tem muitas pessoas que começam, mas desistem no caminho. Tem muitas pessoas que começam com um primeiro amor, entusiasmados numa emoção. Mas deixa eu te dizer, a coroa da vida somente é para aquele que permanece. João capítulo 15, versículo 4 diz assim, João 15, 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei aonde? Em você. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em versículo. Permaneçam em mim, versículo 4, pode manter. Permaneçam em mim. O crescimento, sabe, não acontece. O crescimento com Jesus, do relacionamento com Jesus, não acontece simplesmente nos cultos em que estamos juntos. Ele não acontece apenas, sabe, nas visitas que temos muitas das vezes na presença de Deus, e muitas das vezes somente dentro da casa do Senhor. Mas o que acontece, o crescimento, ele acontece pela permanência na presença de Deus. Você precisa entender isso. Jesus, ele entrou na sua vida, ele transformou a sua casa, mas agora existe uma caminhada com Jesus.
E essa caminhada, ela é transformada todos os dias, dia após dia. Mas só vive a coroa da vitória aquele que permanece. Você não pode desistir no caminho. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode parar. Permanecer significa também constância. Eu venho hoje, amanhã. Sabe, quando eu sair daqui, eu vou chegar em casa, eu vou orar antes de dormir. Constância, conexão constante, relacionamento constante. Quando eu namorava com a minha esposa, eu saía da casa dela, a gente ficava na casa dela, jantava ali com a mãe dela. Eu saía do portão. Quando eu chegava em casa, sabe o que ela fazia? Ela me ligava. Eu acabei de sair da casa dela. E quando ela me ligava, era mais 2 horas falando. E na hora de dormir, eu falava, amor, vou ter que desligar. Ela, então desliga você, vai, pode desligar. Você que sabe. Irmão, você que sabe de mulher. É pesado. É perigoso. Você quer desligar? Ah, tá bom. Desliga então. Eu não, amor, quero não. Vamos ficar mais aqui conversando. Aí daqui a pouco era mais romântico. Amor, desliga você. Ah não, amor, desliga você. Vai, eu não vou desligar. Você que vai desligar. Sabe o que significa isso? Relacionamento constante. Quando eu acordava, a primeira mensagem de bom dia, sabe de quem era? Da minha esposa. A gente só namorava. Meio-dia, ela mandava uma mensagem: amor, você já comeu? Obcecado assim. Hoje, estamos casados. Eu acordo e ela já olha para mim me dando bom dia. Eu saio de casa, estou trabalhando, fazendo alguma coisa, meio-dia, a mesma coisa. Amor, já comeu? Sabe o que significa isso? Relacionamento constante. Deixa eu ficar 1 semana sem falar com a minha esposa. Deixa eu ir mais longe. Deixa eu ficar 1 mês sem falar com ela. Deixa eu ficar 1 ano. Quando eu for voltar a falar com ela, sabe o que ela vai dizer? Quem é você? Não te conheço. Como assim? Amor? Sabe o que significa isso? Relacionamento constante. É aquele que permanece. Talvez você foi assim no seu relacionamento e você tem sido no seu casamento. Com o nosso cônjuge, temos que ser também constantes, sim ou não? Porque perde conexão, perdeu a conexão, acabou, perde a amizade, perde o amor, perde o relacionamento, perde a vida. Com Jesus é a mesma coisa. A vida com Jesus é um relacionamento permanente, que não pode parar, que não pode acabar. Você vai sair daqui, desse momento com Ele lindo. Você vai chegar em casa e vai ligar para Jesus de novo. E vai dizer: Jesus, eu consagro minha semana. Você não vai nem querer parar de falar com Ele. Você vai dizer: Jesus, pode desligar você, porque eu não vou parar de falar contigo. Você vai acordar, você vai dar um bom dia para o seu esposo, para a sua esposa, mas também vai falar: Jesus, bom dia. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Isso é relacionamento constante. O que transforma é um relacionamento constante. E o segredo do fruto não está no esforço. O segredo do fruto está na conexão diária com Ele. Talvez você chegou aqui e em muitos momentos tem perdido a conexão com Jesus, perdido a conexão com o Pai. Ele não quer que você perca essa conexão. Ele não quer que você perca a conexão profunda que você tem com Ele, que um dia Ele entrou na sua vida para transformar, para mudar. Existem frutos para você dar, para você entregar, mas é preciso permanecer no relacionamento constante com Jesus. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Jovens, é lindo o vigor, a energia de vocês, que não tem tempo ruim para nada, mas a permanência com Jesus. Os tempos serão difíceis. O Senhor dizia isso. Os tempos são difíceis. João escrevendo para Timóteo, ele diz: olha, os tempos são difíceis. E ali ele descreve várias características daquilo que nós somos: egoístas, avarentos, soberbos, amantes de si mesmo, mais amigos de Deus, mais amigos dos prazeres
do que amigos de Deus. Sabe o que significa isso? Pessoas que são mais amigos dos prazeres, que se chamam de prazeres, porque nem prazeres são, do mundo, das coisas. Jovens, eu vivi a juventude, eu nunca desviei, mas chegou um momento na minha vida, eu posso dizer, hoje sou pastor, casado, feliz, com uma família linda que tem crescido todos os dias, um relacionamento com Jesus. Mas na minha juventude, eu olhei para ela e falei, e me tornei mais amigo dos prazeres, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Foi o pior momento da minha vida, porque mesmo estando dentro da igreja, eu me via dentro da igreja, mas amante dos prazeres. Um belo dia, solteiro, ia ter um culto de jovens aqui na igreja, e eu reuni, olha, o Caleb, filho do pastor, reuni com alguns amigos, e fomos para um congresso em Goiânia. Fomos para Goiânia, para um congresso, e eu falei, pai, eu estou indo para um congresso lá em Goiânia. Meu pai falou, amém, mas manda culto dos jovens aqui, meu filho, você vai deixar aqui? Eu não, estou indo, eu vou lá com os amigos, eu vou. Fui, foi horrível, deu tudo errado. Quando eu voltei meio assim, achando estranho. Aquele dia foi um dia estranho. Meu pai me perguntou, meu filho, como é que foi o congresso? Eu falei, pai, foi uma bênção. Ele perguntou, quem pregou? Eu falei, então pai, foi o pastor Bruno. Pastor Bruno, quem cantou? Pô, então foi o presbítero Marrone. Ele, Bruno e Marrone. Entendi, Caleb. Entendi o congresso que você foi. Antes de você nascer, eu já era mais esperto que você, e você querendo ser esperto comigo. Tomei-lhe uma bronca, e eu achei que o congresso ia ser abençoado. Foi horrível. Foi horrível, porque longe da presença de Deus não tem alegria, não tem paz. É uma alegria que passa, mas no outro dia uma ressaca moral, uma ressaca física, uma ressaca mental, que não tem nada que pague isso. O desespero de ouvir mentiras, enganos. Mas muitos de nós, muitas das vezes, queremos ser mais amigos dos prazeres, achando que os prazeres lá fora são prazeres que nos alimentam. Deixa eu te dizer, só tem a coroa da vitória aquele que permanece. E o Senhor Jesus está te dizendo, o mundo pode ser difícil, mas você vai permanecer conectado no Senhor, e os prazeres estarão lá fora, mas você será, em nome de Jesus, amigo de Deus. Não amigo dos prazeres, não amante dos prazeres, mas amante da presença, da gloriosa presença do sangue, do poder e da presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Não sejamos amantes dos prazeres. Teve pessoas, amigos meus, que foram amantes dos prazeres, e um dia saíram para curtir os prazeres, e as irmãs nunca mais voltaram. Na volta, bateram o carro e perderam suas vidas. Meninas que eu fui amigos, ninguém me contou, eu vivi isso, vi de perto. Sabe por quê? Porque um dia se desconectaram com o Senhor para querer se conectar com prazeres, que se diz prazeres. Não existe prazeres, não existe, queridos, ouça isso. Não existe prazer longe da presença do nosso Deus. O prazer está em todos os dias dormir e acordar, servindo a um Deus vivo, ao Senhor dos exércitos, a um Deus bom e todo poderoso. O prazer é viver nesta presença incondicional, nessa presença que não tem dor, que não tem choro, que mesmo em dias difíceis, ela te dá sustância, te dá provisão, te dá paz, te dá alegria, te dá amor e nos transforma todos os dias. Está entendendo, em nome de Jesus? Subam aqui nossos pastores. Em último lugar, o relacionamento com Ele gera profundidade. Sabe o que nos faz vencermos?
Sabe o que faz a nossa casa estar firme? Uma coisa chamada profundidade. O profeta Ezequiel teve um sonho. Ele viu um rio, escute isso. Ele viu um rio, e quanto mais ele andava, a água dava nos tornozelos. Capítulo 47 de Ezequiel. E quando ele andava, e a profundidade ia aumentando. Quando ele andava, ia aumentando. No versículo 9: em todo lugar por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas e trará vida por onde passar. Quanto mais estamos vivendo nesse relacionamento, mais estamos gerando profundidade com o Senhor. Mais estamos gerando uma profundidade. E nesta profundidade existem momentos que não vai ter dores capazes de parar a sua alegria. Nessa profundidade, talvez na profundidade dos tornozelos, você consegue sentir o piso. Na profundidade dos joelhos, você consegue ainda caminhar, mas a profundidade do lombo já começa a ficar diferente. E daqui a pouco existe uma profundidade tão profunda. E ele via isso, em que não conseguia mais caminhar. É a profundidade que o Senhor quer que nós estejamos. Porque nessa profundidade não é mais os nossos passos que tem a direção. Agora é o Senhor Jesus nos levando por ele o rio. E por onde o rio passa, vida acontece. Por onde o rio passa, transformação acontece. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, a profundidade que Ele quer que você tenha é para onde você andar. Seja transformado. O lugar que você pisar, seja transformado pelo poder de Jesus. A sua casa é um lugar, sabe, do seu refúgio. O inimigo não pode se andar e brincar na sua casa com guerras emocionais. Lá é um lugar de transformação. E Jesus, quando entrar lá, vai ter transformação todos os dias. Eu não aceito muito aquilo que o inimigo tem feito em muitos lares. Sabe o que acontece? Precisamos entender que precisamos de profundidade no Senhor. E às vezes estamos ainda inertes, achando que é só um relacionamento, sabe, que vai crescer sozinho. O profeta via que quanto mais ele andava, existia uma distância que ele andava. Existia uma distância, e quanto mais ele andava, mais profundo ficava. O rio é o Espírito Santo. O rio é o poder de Deus. Quanto mais você andar, quanto mais você caminhar, quanto mais você permanecer, mais profundo você vai estar, mais profundo a sua casa vai estar. E o inimigo, quando chegar perto, vai ter que bater em retirada, porque naquela casa o poder de Deus está nela, reinando todos os dias, trazendo paz, cura, prosperidade, libertação todos os dias. Eu declaro na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, profundidade no relacionamento. É importante vivermos esse relacionamento que transforma. Hoje nós temos aqui a oportunidade de poder participarmos do corpo, do sangue de Cristo, e de viver nesta profundidade, e descer e andar mais nesse relacionamento, nessa profundidade. O encontro, ele gera o início. Oh, Deus é bom. Zaqueu teve um encontro que gerou um início com Jesus. Amém ou não amém? Nesse início é preciso permanecer, porque a permanência gera crescimento. Quanto mais você permanece, mais você cresce. Quanto mais você permanece, mais você cresce. Porque intimidade gera profundidade. Quanto mais você renuncia, quanto mais você se entrega na intimidade com Jesus, nesse relacionamento, mais profundidade, porque intimidade gera profundidade. E transformação gera todos os dias testemunho de vitória. Quanto mais você conhece Jesus, mais você cresce.
Quanto mais você cresce, mais você se torna profundo. Não existe doença, não existe dor, sabe, que pode parar os seus sonhos. Não existe. Porque profundo, temos uma intimidade real todos os dias com Jesus. E essa intimidade nos leva à transformação diária. Uma transformação que, para quem está perto de nós, pode enxergar com seus olhos o testemunho de transformação de um jovem, de um homem, de uma mulher, que quando conheceu Jesus, foi transformado pelo relacionamento com Jesus. De um homem, de uma mulher, que quando deixou Jesus entrar em suas vidas, foi transformado pelo poder de Jesus.